Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Bastidoriando o Brasil! Me chamo Thaís. E eu me chamo Maria Eduarda. Hoje nós vamos falar sobre a ditadura militar no Brasil. E é claro que para falarmos sobre essa época, precisamos falar também sobre as resistências que ocorriam nesse período. Mas antes vamos entender rapidamente o que foi a ditadura militar. A ditadura militar foi um período onde os militares brasileiros tomaram o poder do país através de um golpe de Estado com o objetivo de afastar uma suposta ameaça comunista. Com isso, foi implantada a ditadura, que foi marcada pelo desrespeito com os cidadãos e pela perseguição aos opositores do regime. Como falado anteriormente, houveram algumas resistências na época, e hoje iremos falar sobre uma que deu voz a muitas pessoas, sobre o que estava passando no seu país, a resistência musical. E claro que para falarmos sobre isso, não tem nada melhor do que trazer uma pessoa que deu a cara a tapa e mostrou o quão corajoso é. Chico Buarque! Olá, gente! Chico, como é bom ter o senhor aqui conosco. Digo mesmo, é muito bom estar aqui com vocês. Bem, para começar o nosso podcast com tudo, o senhor poderia nos contar como é que começou a sua jornada nessa repressão? Então, tudo começou em 1968, quando pesavam sobre mim, né? Por eu ter participado da passeata dos 10 mil. Em junho desse mesmo ano, né? Eu fui o autor da peça Roda Viva e isso causou um furor na montagem do Teatro Oficina, né? Onde na temporada paulistina, membros do Comando da Caça aos Comunistas, que é o CCC, invadiram o teatro e espancaram os atores e destruíram o cenário, né? E em setembro, eles levaram a nossa peça para o Rio Grande do Sul e novamente a gente foi agredido e a peça foi proibida pela censura. A censura, né, falou que era muito degradante e subversivo. Chico, como era a sua vida durante a ditadura? Bom, a ditadura ela foi um período muito difícil na minha vida, né? Porque eu fui perseguido pelo regime militar, fui tirado da minha própria casa e fui levado para o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social. E eu fui tão perseguido que eu me exilei lá para a Itália e só voltei aqui para o Brasil em 1970. Nossa, sua vida foi bem intensa durante a ditadura. Você tinha medo dessa censura? E as suas músicas? Elas eram muito afetadas por causa disso? Particularmente, acho que todos nós, artistas, compositores, cantores, né, a gente tinha medo de demonstrar os nossos sentimentos e tudo mais, né? Por mais que a gente não colocasse o conteúdo ali nas nossas canções, mas elas sofriam a censura, né? E, por exemplo, a minha música como Apesar de Você e o Cálice, né? Porque eu gostava muito de usar essa questão da metáfora, né? Por exemplo, a canção Cálice. Vem de calar-se, de calar a boca. Literalmente isso. Você foi muito esperto em utilizar essas metáforas em suas músicas. E então, gente, a contracultura brasileira foi um movimento social e cultural que surgiu em oposição aos valores e normas estabelecidos pela sociedade durante esse período. O movimento buscava novas formas de expressão, desafiando padrões e comportamentos e questionando o estado das coisas. O senhor se considera como uma vítima da ditadura militar? Olha, eu me recordo bem lá em 2005, né? Quando, eu vou dizer novamente, né? Mas eu não me posiciono como uma vítima, né? Porque, cara, a ditadura encheu muito meu saco, mas eu também enchi muito o saco dela. Então eu não me considero. Essa é uma forma bem interessante de se pensar, porque ela prova até essa importância que você dava para conquistar essa liberdade e essas mudanças que o povo procurava naquela época. Os shows de protesto na época da ditadura militar brasileira eram momentos de grande importância e risco. A música era uma forma muito poderosa de expressar a insatisfação com o regime e unir as pessoas em torno de um ideal comum. Chico, teve algum movimento ou algum show que você lembra que te marcou em meio a tudo isso?
teve um show sim que foi o movimento do tropicalismo, mas também pode ser conhecido como o Tropicália, né? Que eu não participei desse evento, mas os meus colegas e amigos, como o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, participaram, né? Então eles que comandaram, organizaram esse show, né? A Tropicália em si, ela buscava renovar a música popular brasileira, então ela se afastava um pouco dessa questão do bossa nova e trazia a questão do rock, né, do samba, todas essas músicas assim. Sim, e infelizmente o movimento acabou com os dois sendo presos e posteriormente com Caetano Veloso sendo exilado. A dupla Chico Buarque e Gilberto Gil teve um marco para essa época. E como é a relação entre vocês e como isso conseguiu contribuir para a música brasileira? Bom, eu e o Gilberto Gil, a gente formou uma parceria que refletiu muito sobre a riqueza cultural do Brasil. Assim, a nossa relação ela foi marcada por uma profunda admiração mútua, né? Criativa e assim sendo intensa, né? Enquanto eu trazia letras mais sofisticadas, mais poéticas, ele trazia mais essa questão de elementos da música popular e da música africana. E daí com isso a gente trouxe uma sonoridade muito única nossa, né? Em nossa colaboração, amizade e tudo mais, isso só não enriqueceu a música brasileira, mas também se tornou um símbolo de resistência à ditadura militar, né? E com as nossas canções, elas abordavam muito essa questão social e política da época. E assim ela criou uma trilha sonora muito bacana, assim, muito assim mostrando a questão da esperança e da luta. Soube que o senhor até criou um personagem no qual chamou de Julinho Adelaide, é verdade? É verdade, sim. Eu criei, na verdade, a questão de eu conseguir assinar algumas canções, né? Porque eu não poderia, né? Só que começaram a pedir meu RG. Então ali já piorou. Mas antes disso, de eles pedirem as informações, eu consegui lançar as músicas como Jorge Maravilha, Milagre Brasileiro e Acorda Amor, que foram aprovadas pela censura sem nenhum impedimento, né? Qual das suas músicas teve mais reconhecimento entre o público e causou mais efeito, assim? Eu acredito que seja o Apesar de Você, porque quando tu ouve essa música com a batida do samba, tu acha que é uma briga de casal. Mas como eu gosto de usar essa questão da metáfora, né, e tudo mais, as pessoas que censuravam acabaram não percebendo isso e não viram essa questão que eu fiz referência à questão militar. E eu gostei muito disso porque eles até queriam censurar a música, mas não deu certo. Porque muitas pessoas gostaram, começaram a ouvir, então não deu. Então eu fico muito feliz. Então, gente, para finalizar, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Como você sente, o que você pensa sobre essas novas gerações cantarem as suas músicas? Olha, é muito bom porque hoje em dia a gente vê que os jovens escutam muito funk, pop, né, outras batidas, né, mas eu fico muito feliz que eles ainda escutam as minhas músicas, né, então eu fico bem feliz, fico bem orgulhosa disso. Que legal! Bom, foi ótimo ter essa presença aqui conosco e agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite para vir aqui. Então, galera, ficaremos por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!